Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem, nos passos de Jesus. Nós espíritas, quando falamos a respeito de Jesus, é uma tarefa extremamente agradável e ao mesmo tempo que nos chama à responsabilidade. Porque nós conseguimos entender dentro do que a doutrina espírita nos passa, que todos nós somos autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa existência. Tudo aquilo que nós fizermos em uma existência irá se refletir em outra existência, porque a multiplicidade das existências é o que faz nós, espíritos eternos, evoluirmos, amadurecermos. Isso é muito importante nós pensarmos quando estamos diante de uma mensagem tão avançada quanto é a mensagem de Jesus. Porque o homem está sendo capaz de observar algumas coisas no universo. Ele vasculha o microcosmo, o macrocosmo, a intimidade das partículas. Ele reduz as distâncias através dos meios de comunicação, cada vez mais aprimorados. Mas nós temos ainda grande dificuldade em irmos até o nosso próximo. Grande dificuldade em amarmos, em perdoarmos, grande dificuldade em nos ligarmos à vida espiritual. Temos facilidade em entender a vida material, mas também não conseguimos de forma total observar a vida espiritual e que nós somos espíritos eternos. De modo que e tudo isso faz parte e é previsto pela espiritualidade, esse estágio que nós estamos passando. Estamos passando um estágio evolutivo, mas dia chegará em que o nosso espírito irá se despertar. Quando ele se despertar, nós enxergaremos, visualizaremos, sentiremos outras questões da nossa vida como um todo, que agora passam despercebidas por nós. Então vejam, nós seres humanos temos uma jornada fascinante ainda por ser vivida. A própria existência é fascinante, porque nós estamos cada vez melhores, a cada encarnação mais amadurecidos. Porque os potenciais humanos muitas vezes são esquecidos. Antes de nós falarmos a respeito dos problemas em si, já começamos até a falar um pouco, nós vamos falar do potencial que nós temos a ser desenvolvido em nós ainda. Nós, por exemplo, temos um pensamento contínuo. O ser humano tem um pensamento contínuo. Nós podemos fazer algo já pensando em fazer outro ambiente, outra questão, uma outra coisa, certo? Você consegue entrelaçar os pensamentos e sentimentos, e isso denota o pensamento contínuo. É o pensamento contínuo também que gera a capacidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito importante porque ele é, na verdade, a verdade do Espírito se manifestando. A maneira como nós decidimos a nossa vida é aquilo que está em nossos corações. Aquilo que nós decidimos é o que está desenvolvido em nós. Então, é a verdade do Espírito se manifestando. São as escolhas que fazemos, que é o livre-arbítrio. Ainda não sabemos usar o livre-arbítrio em toda a sua capacidade, porque nós ainda somos muito voltados a nós mesmos, às necessidades imediatas. Existe muito egocentrismo, egoísmo, muito medo, muita insegurança ainda nos espíritos em desenvolvimento como nós.
Então, tudo isso faz com que esses potenciais sejam desenvolvidos aos poucos. Um outro atributo maravilhoso nosso é que nós somos eternos e que estaremos sempre melhores a cada nova existência. Olha que beleza! Foi por isso que Jesus deu algumas indicações que são caminhos para podermos segui-lo. Então a Gleides até perguntou aqui para nós: será que nós estamos nos passos de Jesus? Estamos indo para lá, estamos tentando conseguir isso, mas Ele está em nossos passos. Podem ter certeza disso, porque todos esses momentos que nós estamos passando, está previsto pelo Mestre. Nós já até comentamos aqui certa vez, que esse momento que o mundo passa atualmente, é um momento espiritualmente histórico para a humanidade, é um momento de transição planetária, é um momento em que a humanidade está realmente mudando de ciclo evolutivo. Só para nós termos uma ideia, ainda que superficial a respeito disso, porque a palestra não vige em torno disso, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Aqueles espíritos recalcitrantes terão uma outra oportunidade de reencarnar-se em um lugar compatível com a sua evolução. Então, mas Jesus, em suas indicações, disse o seguinte: nós devemos separar o joio do trigo. Vocês sabem que o joio é muito parecido com o trigo, né? Quem olha à primeira vista vai ver que o joio é muito parecido. Só quando você debulha, realmente é que você vai entender se aquela planta tem a semente ou não tem. E nós temos que separar o joio do trigo. O que significa isso? Como nós vamos adquirir esta habilidade de separar o joio do trigo? Tem 3 fases. Nós podemos separar o joio do trigo individualmente, nós mesmos fazermos as escolhas do que acrescenta e do que não acrescenta em nossa vida, nós mesmos. Nós podemos, mediante uma instrução que adquirimos durante a existência, as experiências vivenciadas e revivenciadas, nós vamos aprendendo a separar o que serve e o que não serve. E se você consegue se amadurecer também espiritualmente você vai saber separar o que acrescenta e o que não acrescenta. Existe uma outra separação do joio e do trigo, que é coletiva. Coletivamente, os povos, os países, assim por diante, grupos de pessoas, grupos religiosos, grupos, encontros de pessoas afins, vão também saber separar o que coletivamente faz bem e o que coletivamente não faz bem. E uma outra parte da separação do joio e do trigo é na vida espiritual. Na vida espiritual, a própria condição espiritual nossa é o que vai nos situar na sociedade do espírito. Então lá realmente existe uma separação do joio e do trigo, e esses espíritos que são recalcitrantes serão degradados neste final de ciclo planetário, e que será também uma separação do joio e do trigo. Melhorando a psicosfera terrestre, nós vamos perceber que com o tempo espíritos mais instruídos irão se reencarnar aqui, e a Terra gradativamente irá mudar, gradativamente, pela qualidade dos espíritos que aqui estão. Então vamos pensar uma coisa, vamos fazer um exercício de imaginação. Se a Terra acabasse todos os problemas da Terra agora, nesse instante, não é? A fome, as guerras, acabasse as desavenças, acabasse a desonestidade, a falta de ética, acabasse tudo que é problema.
rapidamente nós transformaríamos a terra exatamente como ela é agora. A terra que nós estamos vivendo é resultado da evolução dos moradores da terra. Então nós estamos, vamos dizer assim, do ponto de vista da educação do espírito, nós estamos nos preparando, nós estamos nos formando gradativamente, porque todos os processos educativos do espírito devem acontecer gradativamente. Deve ser assim para não pular etapas de entendimento. O entendimento para o espírito eterno, ele tem que ser profundo, ele não pode ser superficial. Aí nós vamos entender outras indicações do Mestre em seus ensinos, quando ele diz assim: aqueles que estão com a verdade ouvem a minha voz. Ou seja, para nós ouvirmos a voz de Jesus em nossos corações, que é o governador espiritual da terra, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que entender algo muito importante a respeito de Jesus. Ele não veio à terra para ser louvado, para ser homenageado, ele veio para ser seguido. Porque ele é amor, ele é bondade, ele é inteligência, ele é coragem, ele é fraterno, é misericordioso. Para nós seguirmos a Jesus, nós temos que lutar em nós para sermos exatamente como ele é. Essa é a intenção. Por isso que ele disse que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Uma outra indicação, ou seja, quem ama, copia. Nós temos que nos esforçar realmente para caminharmos com ele, seguindo os seus ensinos. É como se ele dissesse para nós assim: vejam, eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês também consigam o que eu consegui. Para que consigam, façam exatamente como eu fiz, que vocês também conseguirão. Então é exatamente isso que o Mestre propõe para nós. Ele estava sempre em meio a pessoas que não tinham condições de homenageá-lo, pessoas afastadas realmente daquilo que se convenciona dizer normalidade na terra. Ele estava em meio a rejeitados da humanidade, ele estava em meio a prostitutas, a leprosos, a enfermos que eram rejeitados. Eram rejeitados. Vocês nunca iam encontrar Jesus em palácios. E quando ele falava a respeito disso, ele queria dizer a respeito também da humildade. A humildade é uma porta aberta para a evolução. Por isso que a primeira bem-aventurança do Mestre foi a respeito da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles merecerão o reino dos céus. Então é exatamente isso. O que é humildade? Humildade é você reconhecer-se, reconhecer também as suas fraquezas, as suas necessidades, e não se colocar acima de ninguém, porque aquela pessoa, você pode não ter o problema que aquela pessoa tem, mas talvez você tenha um problema muito maior do que aquela. Você pode suportar, inclusive, algumas vicissitudes da vida de uma forma muito menos efetiva do que aquela pessoa que você rejeita. Então ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em uma grande escola. Todos nós estamos aqui aprendendo. Eu tinha um amigo que dizia assim: eu me orgulho de minha humildade. Eu dizia para ele: não é possível, ou você é orgulhoso, ou você é humilde, certo? Então é algo assim completamente antagônico, o orgulho e a humildade. Se você cultivar a humildade verdadeira,
você começará a entender as lições de Jesus. Porque o que ele nos fala é a respeito de uma lógica evolutiva que difere do que o mundo te fala. Difere completamente. Por exemplo, a nossa justiça é uma justiça punitiva, não é uma justiça educativa. O senso de justiça dos seres humanos é um senso muito falho, mas necessário, porque para o nível evolutivo que nós estamos, a justiça equipara-se a uma vacina social, é importante, mas a justiça de Deus atua de uma outra forma. De uma outra forma. Por exemplo, você está aqui na terra fazendo tudo que é errado. Aí as pessoas olham e falam, olha, mas ele faz tudo que é errado e tudo parece sorrir para ele, não é? Tudo parece sorrir, ele tem muitas propriedades, ele tem muita riqueza, assim por diante. O que Jesus falou a respeito disso? Olha a diferença. Felizes daqueles que me seguem, que irão, que irão sorrir na vida espiritual. Não aqueles que estão sorrindo agora, haverão de chorar. Olha que diferença. Olha a diferença. É uma lógica que transcende o momento de uma única vida. Certo? Então, quando nós olhamos a vida como um todo, nós vamos entender que as lições de Jesus falam a todos nós que nós deveremos nos identificar como espíritos imperfeitos, porém, termos realmente a certeza de que Ele nos aguarda a razão, que basta nós darmos um passo à frente em nossa evolução, nós encontraremos outros valores da vida, outros valores da existência. Então esses valores são encontrados por nós mesmos, se nós procurarmos. Se nós não procurarmos, não encontraremos. Então Jesus, em uma fala maravilhosa, disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, leve meu fardo e suave é meu jugo. Vinde a mim. Veja, ele disse que nos aliviaria. Ele não disse que iria resolver os nossos problemas, que cabe a nós mesmos resolvermos dentro de nossos esforços evolutivos, nossos compromissos reencarnatórios. Ele nos aliviaria. Ele nos daria força, Ele nos daria esperança, ensinamentos, instruções para nós dirigirmos o nosso pensamento, e fortalecidos que ficaremos, iremos nós mesmos resolver os nossos compromissos, que foram colocados lá por nós mesmos. Os resgates de agora foram colocados em nossa existência por nós mesmos. Então, vinde a mim. Ir até Jesus é cumprir os desígnios. Quando nós começarmos a cumprir os desígnios, entenderemos como nós vamos nos desvencilhar das vicissitudes. E esse desvencilhar não é acabar com a vicissitude, é saber viver os momentos educativos da vida, saber viver os momentos educativos. Tem pessoas que se desesperam por muito pouco, e tem pessoas com grandes problemas, que sabem administrar aquilo de uma forma, com fé, com esperança, e é o bem sofrer que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa sabe aprender com aquela situação, mas não se derruba com ela, certo? Então, quando nós falamos de Jesus,
Nós falamos de o ser mais perfeito que já pisou a terra, para ser nosso modelo e guia. Modelo significa uma meta a ser atingida. Nós temos que copiar esse modelo, fazer o possível para ser como ele. Aí você fala, mas ele era Jesus, ele tem uma evolução muito maior que eu. É claro, evidente, mas dentro daquilo que nós conhecemos, da esteira evolutiva do ser humano, a cada nova encarnação nós vamos melhorando. E nós vamos desde o ser primitivo até um espírito celeste. Todas as pessoas serão assim. Todas. A fatalidade dos seres humanos é a felicidade. Um dia nós seremos espíritos felizes, mas não cairá do céu. Vai depender de muito esforço, vai depender de muitas realizações, de muito trabalho nosso dentro de nós. Dentro de nós. Uma outra questão importante é a respeito do materialismo. O materialismo nós sabemos que é a chaga da humanidade, não é? Duas situações, o materialismo e o orgulho, o egoísmo também, não é? Certo? Todas essas três questões faz o mundo ser exatamente como ele é. Aí Jesus disse assim, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Olha que bonito isso. Ele está dizendo para nós, o seu espírito é mais importante que todas as riquezas da terra. E é verdade, todos os espíritos da terra, porque o seu espírito é eterno. Ele vai superar tudo que é de matéria um dia. Existe alguma coisa na terra que é eterna? Tudo acaba aqui, tudo é obra de Deus, nós só transformamos. Nós só transformamos. Então, quando nós pensamos desta forma, nós vamos ganhar uma força muito grande, porque nós não derrubaremos a nossa evolução, vamos dizer assim, a nossa oportunidade reencarnatória, por conta de prazeres efêmeros, daquilo que a traça corrói, que a ferrugem corrói e a traça come. Certo? Coisas materiais, coisas provisórias. Aí, mas podem dizer assim, mas o Espiritismo então é contra a matéria? Nós temos que viver uma vida completamente espiritual estando encarnado? Claro que não, não é? Lógico que não. Nós precisamos também da matéria. A matéria também é importante em um mundo material. Porque se a matéria for bem utilizada por nós, se a matéria for bem observada por nós, não ser valorizada como se fosse tudo, nós saberemos fazer um bom uso da matéria. Porque aqui na Terra, nós somos usufrutuários de tudo. Nada nos pertence aqui na Terra, nem o nosso corpo. Então, a doutrina espírita fala em lei do progresso, é o livro dos Espíritos, demonstrando que quando nós estamos aqui, nós temos que gerar progresso, certo? E o progresso na vida material se faz com o bom uso da matéria, mas não é só isso, não é? Nós temos que gerar também os elementos do nosso próprio espírito. O dia chegará em que a humanidade irá conduzir mesmo a vida material da forma correta. O homem, por exemplo, de um mundo regenerado, será um homem fraterno. E aí quando você fala um homem fraterno, ele é fraterno um com o outro, e aquele outro com ele mesmo. Jesus, faça para o próximo o que você deseja para você. Os mais fortes socorrerão os mais fracos, porque o que adianta ser forte na terra, cercado de pessoas fracas?
Um espírito que alcançou um sentimento fraterno não irá se sentir bem naquela situação. Ele irá então socorrer. Coletivamente, nós teremos governos que cumprem as suas obrigações, porque quando nós falamos a respeito de fraqueza social, não é só da matéria. A pessoa às vezes precisa de um abraço, precisa de um olhar fraterno, precisa de uma boa palavra, precisa de companhia. Não é só o problema material que existe. Nós temos que atingir o coração do próximo. Os amigos espirituais sempre comentam que quando nós olhamos o próximo com os olhos da fé, ele se torna uma mensagem viva para todos nós. Ou seja, todas as pessoas que nos cercam, sendo elas favoráveis a nós ou não, todas são nossos professores. Todas. É aquela pessoa difícil, é aquela pessoa agradável, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa tranquila, certo? Todas elas irão te ensinar algo, ou seja, nós estamos cercados de ensinamentos por todos os lados. Quando a pessoa se fecha em si mesma, ela não está nos passos de Jesus. Não se deve fechar em si mesma, ela deve olhar ao seu entorno. Mas aí a pessoa pode pensar assim, mas então eu vou tentar salvar o mundo, tirar todo... Não, você vai fazer dentro do seu possível, dentro daquilo que está ao seu alcance, evidente. Isso, por exemplo, eu me lembro sempre que quando nós íamos lá no Chico Xavier, em Uberaba, um espírito que já conseguiu uma fraternidade, um espírito que amava, não é? Um espírito que trazia em si mesmo uma aura de bondade. As pessoas saíam de lá querendo ajudar todo mundo. Saía com aquele sentimento de caridade. Depois esquecia, mas saía de lá, umas 2, 3 semanas, ficava com o pensamento de salvar tudo que existisse. Viram o que o amor faz? É esse amor que Jesus trouxe para nós. Ele não trouxe um amor ufanista, ele não trouxe um amor somente poético, ele nos trouxe um amor verdadeiro. Aliás, a maior demonstração de amor de Jesus por todos nós foi ele ter saído das esferas celestes e mergulhado numa indumentária carnal como a nossa e teve conosco ali aquela mente avançada. Esteve conosco com exemplos simples, o grão de mostarda, o vento, a ovelha, tudo aquilo que ele falava, o trigo, não é? Exemplos simples para dizer lições imorredoras que até hoje nos beneficia. Então vejam, a grandeza e a beleza não estão nas coisas complexas, estão nas coisas simples. Por exemplo, nós sabemos que ele veio à Terra e encarnou-se uma única vez na manjedoura. Certo? A manjedoura é um lugar que não é um lugar que se nasça, é um lugar onde os animais se alimentam. O governador espiritual da Terra, o espírito mais importante que nós tivemos aqui conosco, enviado pelas esferas de Deus nosso Pai, para nos dar o roteiro, encarnou-se em uma manjedoura. Significa já logo a princípio uma mensagem que para ele nascer realmente em nossos corações, os nossos corações têm que ser tão simples quanto uma manjedoura. Se seu coração for igual a um palácio, ele vai demorar a ser percebido por você. Agora, ele está sempre próximo a nós. Apesar de toda a sua evolução, ele não está distante de nós. Ele mesmo disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, aonde estiverem falando de mim, eu lá estarei. Significa que o seu campo mental abrange todo o planeta Terra,
E quando nós pensamos nele, nós sentimos a sua presença. Podem fazer essa experiência. Pensem em Jesus quando estiverem com algum problema, quando estiverem com alguma dúvida, alguma angústia. Parem um pouco o que vocês estão fazendo. 10 segundos, vocês pensem em Jesus. Peçam forças. Verão que uma força diferente os invadirá. Nós nos sentimos cuidados por esse Espírito magnânimo. Entende? Então, é uma questão muito importante nós observarmos que quando nós vamos até Jesus, por exemplo, a pessoa procura uma religião, procura se espiritualizar, procura uma casa espírita, o que ela deve esperar? Ela deve esperar ser instruída, não esperar uma resposta pronta. A resposta vem com o seu trabalho, a resposta vem com o seu esforço, o mérito das nossas ações. Aí nós teremos a resposta. Quando vocês virem respostas prontas, desconfiem, porque não é assim que Jesus trabalha. Jesus sempre, até para realizar uma cura em alguém, a cura nós sabemos que o próprio Mestre disse assim, que o importante é a cura espiritual, não é a cura do corpo. Ele até deu um exemplo, dizendo assim, de que adianta remendo novo em roupa velha, irá rasgar, ou então vinho azedo em odre velho, também irá azedar. Então o importante é a cura do espírito, através das instruções percebidas por nós mesmos. Não é decorar as palavras de Jesus, só decorar, é sentir realmente a necessidade disso, não é? É sentir. E quando isso ocorre em nós, nós descobrimos, sem dúvida, a presença dele em nossas vidas. Nós percebemos que não é um atavismo religioso, não é um puritanismo religioso, pelo contrário, é uma fórmula de bem viver. Então, diante do mundo que se encontra, nós não devemos nos contaminar com a perturbação que existe atualmente. Não devemos. Nós temos que nos fixar no Mestre. Aí sim você passará por todo esse trajeto da forma correta. Porque quando nós nos contaminamos com o trajeto, nós nos perturbamos juntos. Não é verdade? Tudo isso que está acontecendo foi previsto por Jesus. Está lá no sermão profético, quem quiser, leia. No final dos tempos, que é final de ciclo, haverá fome e ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé. Não é isso que nós estamos testemunhando atualmente? Então, esse momento previsto por Jesus, ora, se está previsto por Ele, nós temos que ficar tranquilos. Sempre tranquilos. Ah, mas eu passo por essas situações de dores. Muito bem, tem um motivo. Lei de causa e efeito. Se você está passando por um problema, tenha certeza de que tem um motivo por trás disso. Passe da melhor forma possível. Arrecade forças deste Espírito, que é o Mestre amado, que você conseguirá. Lá no futuro, você vai se lembrar dos momentos mais difíceis que você conseguiu superar com a sua fé verdadeira. Gosto sempre do capítulo Moral Estranha, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito, Jesus fala a respeito de algumas coisas muito importantes, quando ele diz assim, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim atirar fogo à terra,
Imaginem. O que ele quis dizer com isso? É exatamente esse momento que nós estamos vivendo, onde os equívocos humanos vêm à tona para nós sabermos aonde nós devemos mudar, porque os equívocos nossos, gerados por nosso livre-arbítrio, por nossas escolhas, se eles ficam encobertos pelas capas da hipocrisia, ninguém sabe qual remédio usar. É semelhante a uma enfermidade. Se você tem uma enfermidade, ela pode gerar vermelhidão, pode gerar febre, pode gerar feridas. Aí você vai saber a medicação correta que você tem que empregar. Então, ele veio trazer a espada porque ele veio colocar espíritos antagônicos entre si, próximos uns dos outros, muitas vezes no seio familiar. Ele veio trazer a espada porque ele veio fazer com que os equívocos humanos venham à tona, mostre a sua cara, seus efeitos, para nós sabermos o que é certo, o que não é o que é errado. É impressionante a profundidade da mensagem de Jesus. Uma outra coisa que ele disse é assim: aquele que deve odiar pai, mãe, filhos, irmãos. Primeiro, uma questão de tradução, não é? Odiar, na época do mestre, não era o odiar que nós temos hoje. Significa gostar menos ou gostar mais. Não é odiar de ódio, não é? Antagônico ao amor, mas é gostar menos ou gostar mais. Aquele que não rejeitar seus pais, sua mãe, seus irmãos, não é digno de mim. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que essas pessoas que estão nesta encarnação na figura de pai, mãe e irmãos, em uma próxima existência podem não estarem mais nesse papel na sua vida. Na vida espiritual existem muitos espíritos que foram nossos pais, nossas mães, nossos cônjuges, nossos filhos, que não necessariamente reencarnaram conosco nessa existência. Muitos estão próximos no seio familiar para trocar experiências. Não são espíritos ligados ainda pelos laços da afetividade, mas Jesus é eterno em nossas vidas. Por isso que nós temos que valorizar mais Ele do que o momento reencarnatório que nós estamos. Na próxima reencarnação Ele estará conosco da mesma forma. Então vejam que interessante isso, não é? Moral estranha. Uma outra lição importantíssima do mestre. Veio um rapaz junto a ele. Esse rapaz disse assim, aliás, o mestre disse para ele, talvez vendo um potencial bom naquele moço, dizendo assim, segue-me. E aí o moço disse assim, deixai antes eu enterrar o meu pai, aí eu vou segui-lo. E aí ele disse assim, Jesus, deixai os mortos enterrarem os mortos, vem você e me segue. O que ele quis dizer? Ele que falou, devemos honrar pai e mãe, não é? Certo? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, isso está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa vida encarnada aqui é uma espécie de morte. Ou seja, nós somos muito limitados por nosso corpo físico, pelas impressões da matéria. E quando nós estamos na vida espiritual, nós somos livres, mais libertos, né? Depende da evolução do espírito. Então ele quis dizer assim, valoriza mais o que eu estou te pedindo. Deixai os mortos enterrar os mortos, porque ele também disse, aquele que crê em mim, viverá. Aí a pessoa vai pensar assim, mas nós todos não vivemos depois da morte? Mesmo aquele que não crê nele, é o ponto de vista da pessoa, não é? O ponto de vista que ele quis dizer. Aquele que crê em mim, irá crer também
que Ele continuará suas experiências espirituais, que Ele não cessará a vida. É nesse ponto de vista que Ele quis dizer. Então veja como a mensagem de Jesus é extremamente avançada. Nós não devemos pensar na sua mensagem do ponto de vista religioso somente, porque as religiões, elas são todas importantes, são escolas do Espírito, mas elas são fragmentárias, elas são separatistas. E a mensagem de Jesus universalista. As religiões, elas são linhas de pensamento que se agrupam em afinidades ali, formam-se então as religiões. Mas a mensagem do Mestre é para toda a humanidade, independente das religiões. Então, Ele está muito acima das religiões, mas muito acima mesmo. Ele nos fala da religião cósmica do amor. É a isso que nós devemos seguir. Não necessariamente os dogmatismos com respeito a todas as religiões, certo? Então, nós estamos diante de uma mensagem redentora para a humanidade, e a humanidade irá dar muitas voltas, e vai lá na frente entender que Jesus sempre esteve por perto, nos aguardando a razão. Quando nós conseguirmos adquirir a razão, nós encontraremos aquilo que ele sempre dizia, o reino dos céus. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos, não está também nas religiões, está em nossos corações. Quando nós ampliarmos nossa consciência, nós encontraremos o reino dos céus prometido por Ele, que sempre esteve em nós. Eu gostaria de terminar então com uma prece de agradecimento. Gostaria de agradecer a atenção de todos também. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, governador espiritual da terra, e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.